Eu vou começar com o Rômulo, que ele é o, ele é o nosso testemunho aqui. Mas acho que, antes de entrar direto na conversa de inovação, eu vou perguntar para o Rômulo como que foi essa jornada dele, né? Porque acho que, como muitos aqui ainda estão vivendo esse momento do vai, não vai, migra, não migra, atualiza, não atualiza, que plataforma que eu vou usar, não vou usar. O Rômulo, conta para a gente um pouquinho como é que foi esse momento para você, essa tomada de decisão do que para onde você iria. Na verdade, a La Moda é uma empresa fashion, então assim, ela é muito dinâmica, né? Então provavelmente as mulheres conhecem bastante aí as marcas, Lança Perfume, Mai e etc. Então é uma empresa que ela é muito dinâmica e a gente usa SAP como RP hoje, né? E a gente tem um desafio muito grande que é a questão de atualização, não atualização, para onde que a gente vai. O ponto não é nem atualizar ou não atualizar. O ponto é quanto flexível isso é, quanto adaptável isso é, para que a gente consiga crescer, né? De uma forma com governança, de uma maneira com segurança e assim por diante. Então, o que a gente acabou... a gente está estudando, né? Enfim, a gente está olhando todo o cenário e a gente, primeira coisa, eu preciso garantir estabilidade do meu ambiente atual, né? Estabilidade e suporte do meu ambiente atual. A Rimini já está com a gente já faz um bom tempo, acho que desde 2018, se eu não me engano, eu nem estava na La Moda nesse tempo, então faz um bom tempo que a gente está com a Rimini já, na parte de suporte. Passamos por toda a parte ali de reforma tributária, que foi um momento, vamos dizer assim, tenso, né? E fomos super bem atendidos ali, foram todos os pacotes entregues, foi um sucesso toda a implementação até o momento, né? E aí a gente começou a pensar assim, olha, eu preciso modernizar a minha solução. Eu preciso diminuir a minha dependência cada vez mais do meu sistema de ERP. Ele não deixa de morrer. Ele não vai morrer. Não, ele vai continuar existindo de qualquer forma. Só que ele vai... A gente chamou ele de um ERP de compliance, né? Mas que pode ser chamado de um System of Records, enfim. Mas é onde que eu vou ter alguns módulos lá dentro, só que depois eu crio outras camadas, né? Que essas camadas passam pelo System of Record, depois eu vou para os sistemas de diferenciação e depois eu vou para a camada de inovação. E, a partir daí, a gente começou a buscar algumas soluções. Por quê? Como você mostrou lá, eu não sei vocês, mas assim, imagino que hoje nem tudo esteja dentro do seu ERP. Então, hoje, provavelmente, você deve ter um sistema de RH que já não é o ERP. Você tem um sistema de logística, talvez que não é mais o ERP que faz essa função. E, no nosso caso, já acontecia isso. Por quê? Como o nosso ambiente é muito dinâmico, eu preciso estar conectado com o Marketplace. E saiu o TikTok Shop, é um canal novo de venda. Eu preciso colocar esse canal o mais rápido possível em produção. Porque, no nosso caso, tempo é dinheiro, né? É muito rápido as mudanças, é muito dinâmico. Então, a gente precisava moldar essas plataformas. Como a gente já tem muita coisa que já não está dentro do ERP, como, por exemplo, RH, enfim, diversos sistemas, a gente já tem uma camada de integração complexa. Então, qual que é a ideia? A gente, primeira coisa, está criando essa camada de integração padronizada, né? Então, fazendo uma analogia com banco, né? Eu vim de banco, então vou fazer uma analogia com banco. Banco, a gente tem os famosos mainframes, né? Que continuam lá. Só que os bancos continuam inovando, eles continuam criando coisas novas. Então, assim, existe uma camada de abstração. E é isso que a gente está pensando. O RP continua sendo o nosso System of Record, eu crio essa camada de abstração e eu crio uma camada de inovação acima. Por quê? Eu consigo acelerar o meu negócio. E eu consigo reverter tudo isso em ganho para o negócio, em vez de eu fazer um Big Bang ou alguma coisa muito drástica dentro do meu ambiente, contando com todos os riscos que a gente tem de uma migração gigantesca.
Então, a ideia nossa é que a gente use esse modelo de RP Composable, né, para que a gente consiga ir tirando recursos, né, do RP principal, para que ele fique mais leve e que eu consiga conectar outras soluções ou modernizar outras soluções ao redor dele. Então, eu vou ter a gravitação em volta do núcleo, que é o System of Records nosso. Entendeu? Essa que é a nossa ideia. Isso traz algumas complexidades. Né? Porque, assim, imagina, eu estou falando que eu vou ter mais sistemas, eu vou ter muito mais coisas para estar colocando nessa camada de adaptação dentro do RP. E isso começou a trazer algumas preocupações para a gente. Né? Falando assim, putz, como que eu faço isso com governança? Como que eu coloco tudo isso para funcionar? Tendo segurança, principalmente, governança. E isso, aí a gente começou a buscar algumas soluções. Uma das soluções foi a POC que a gente fez ali com a Rimini, agente de UX, né? Que eu falei com a Rimini, a gente fez a POC e a gente teve grandes ganhos ali com essa POC. Né? Perfeito. Obrigado, Rômulo. E aí, já que você abriu o assunto, né, da POC, né, eu vou até pôr aqui o slide aqui sobre a POC. A gente, na verdade, acho que vou até deixar o Rômulo falar, mas a gente fez isso. Né? Ó, Rômulo, só para ser conferido, eu não estou mentindo aqui, tá? Como é que era o processo antes? Sim. Né? E como ficou o processo depois, tá? Sim, sim. O que a gente fez ali, né? Assim, desculpa. O que a gente acabou fazendo? A gente falou assim, olha, vamos fazer uma POC dentro de um desenvolvimento que a gente já havia criado. A gente desenvolveu isso já, sem ser pela Rimini, antes de chamar Rimini. Enfim, e a gente usou toda a capacidade delegada nossa para desenvolver. Enfim, demoramos 6 meses entre desenvolvimento, colocar em produção e etc. Até chegou um momento que a gente falou assim, precisa funcionar no mobile. Putz, não funciona no mobile. E aí, por quê? Porque a tecnologia é legada e a gente precisa modernizar. Então, a gente pegou esse mesmo caso, né, para aplicar na Rimini. Falou assim, olha, então desenvolve esse processo aqui para mim. E eles desenvolveram em, acho que um mês e pouquinho, assim, não passou de 1 mês e 15 dias. Eu até achei que eles não iam... Falei assim, não, vamos ver. Eu até entrei na apresentação. E é um processo de qualidade, de inspeção de qualidade que a gente tem lá hoje. Que é muito crítico, e a gente gastava aproximadamente ali 12, 15 horas, se não me engano, não me recordo, em todo o processo. E era bem manual, né? Você vê a quantidade de steps que tinha ali, e ainda a gente não contou ainda os agentes que eles acabam facilitando a vida do inspetor, né? Que eles já fazem todo o resumo, ele já manda toda uma lista já pré-preenchida ali para o inspetor, para que ele já possa analisar aquilo que ele possa fazer a inspeção daquilo que é mais crítico, né? Então ele já faz uma avaliação prévia antes. Então a gente saiu de 15 horas para 5 horas no total, né? Quando a gente fala no nível de produção, é muita coisa, né? Porque a gente está falando aqui que é todo dia, o volume desse processo ele é muito alto. Então, trouxe muitos ganhos. Aqui a gente não tem só inteligência artificial. Esse é um ponto importante que a plataforma ela traz, que a gente está resolvendo um problema de negócio. Acho que todo mundo falou de negócio aqui, né? Então, a gente pegou um caso de uso, né? A gente não olhou, quero resolver todos os nossos problemas. A gente pegou um caso de uso, aplicou esse caso de uso, e a gente não resolveu só com a inteligência artificial. A inteligência artificial, vocês podem ver ali que eles são 2 agentes, né? No nosso caso, ali são 2 agentes. Mas teve o desenvolvimento da interface low-code, a gente teve toda a conexão com os dados,
Então, teve e todo o back-end para que as pessoas pudessem trabalhar, né? Então, assim, teve uma interface ali de desenvolvimento low-code. E quando a gente fala de low-code e agentes, a gente pensa muito na governança. Então, a plataforma trouxe isso. Porque se eu falar de plataforma de inteligência artificial hoje, e se eu falar de a plataforma low-code, tem 1 milhão de plataformas assim. Então, a gente precisa definir qual a plataforma que acompanhava o nosso processo. E, nesse caso, essa POC ela trouxe muitos ganhos processuais para a gente. Foi algo bem importante. Claro que agora tem outros casos de uso que a gente precisa aplicar, né? Maravilha. Bom, acho que fico super feliz de ouvir isso, né, Romba? E sem querer acabou sendo meio prova dos 9, né? Porque você já tinha feito o mesmo processo dentro lá do ABAP no modelo tradicional, né? Resolveu uma parte, mas não ficou completa a solução, quer dizer, foi 5, 6 meses lá e ainda não estava completa a solução, né? E nosso time conseguiu entregar muito rápido. Então, eu vou perguntar agora para o Teran, né? O Teran, ele foi, eu brinco, né? A gente promete, ele que entrega, né? Um pouco como que é essa dinâmica, né, Teran, de interação entre os teus times, né, e o cliente, né? Como que a gente faz esse acompanhamento, né, dessa geração de valor, tá? E que diferenciais que você, né, vê no processo, na ferramenta? Boa tarde. Eu acho que a gente tem diversos aspectos quando a gente vai fazer. O primeiro ponto é olhar para a necessidade do negócio, né? Não só a capacidade da plataforma, mas em si o que vale é o valor para o negócio. Então, qual é a dor que a gente vai resolver, qual é a capacidade que a gente vai habilitar, qual é o diferencial que a gente vai fazer. Somado a isso, tem todo o nosso expertise, né? Tanto em SAP, Salesforce e outras plataformas, mas mais do que isso, o nosso expertise de processo de negócio, de conhecer order to cash, de conhecer como funciona a logística, de entender tudo isso. São mais de 20 anos de experiência. E é somado a tudo isso, quando a gente pensa a solução, a gente não está pensando em si somente na AI, como você falou, né? Mas como é que eu posso entregar mais informação para o negócio, como é que eu posso automatizar processos, como é que eu posso me valer de uma série de capacidades que a plataforma, aqui no caso da ServiceNow, traz, somados ao conhecimento da RIM, somado às nossas capacidades e como a gente transforma isso em diferencial para cada um dos nossos clientes, né? Acompanhamento constante, as reuniões semanais, às vezes até mais de uma vez por semana, mas sempre com o foco em entender como isso vira resultado para o negócio, seja um resultado tangível ou um resultado intangível, um requisito legal, valorização do negócio, redução de custos, etc. Acho que esse é o principal componente da receita aí para a gente traduzir isso tudo. Obrigado, Daniel. Tem um ponto importante na POC, é que a gente em nenhum momento falou para eles mapear o processo, nada. A gente deixou eles mapeiem o processo, vê aí o que vocês acham. E eles fizeram todo o trabalho de mapeamento do processo. Então, isso foi muito importante, porque a gente viu todo o trabalho que foi realizado ali. Que bom. Acho que isso só corrobora, né, o que a gente comentou lá atrás, que não é só um trabalho técnico de desenvolvimento ou de integração de sistemas, né? A gente está olhando aí para realmente entender o processo, se faz sentido automatizar daquele jeito ou não, né? Neste caso, né, por exemplo, gente, não foi um processo de 20 etapas ou de 12 etapas que foi automatizado para 12, né? Ele foi simplificado, né, e foi aplicado inteligência artificial onde gerava mais valor, tá? Então, é isso que a gente sempre realmente busca os clientes, né? Então, é super gratificante ouvir isso de você, né, Rômulo, que a gente... E acho que a última pergunta que eu tenho para você é o que você vê para frente, né? Você fez a POC, fez sucesso, essa já está em produção, né? Mas o que você vislumbra para o futuro agora? Eu acho que a ideia nossa é continuar mantendo essa estratégia ali de agentes de IA, enfim. A gente fala de IA, mas engloba tudo, né? Mas, principalmente, alguns pontos que a Ben trouxe, que vocês também trouxeram aqui, que é a questão de olhar o processo e os casos de uso. Porque, realmente, nem tudo vale a pena financeiramente estar fazendo. Então, assim, a gente tem que
olhar para aqueles casos de uso que realmente mexem um ponteiro, que vai fazer com que a gente saia do status quo, né? Porque se a gente ficar somente fazendo tudo que... Eu acho que existe uma pressão muito grande, principalmente no C-Level, de estar adotando, né, inteligência artificial, exatamente, e a gente acaba tendo... Essa pressão acaba refletindo abaixo, né? Então, a gente tem que criar um processo, uma governança, em que a gente, a partir dos casos de uso, a gente defina qual inteligência artificial, qual o processo que a gente vai estar adotando, porque tem diversas formas de resolver o mesmo problema, né? Então, a gente tem que entender como que a gente faz isso da melhor forma, com o menor custo, de forma eficaz e eficiente, né? Perfeito. Obrigado, Rômulo. Acho que a última para o Daniel ali, Daniel. A gente fez, né, muitas POCs para muitos clientes e buscou valor, depois tentou encapsular isso de uma forma que gere valor, não só nessa entrega, mas também sustentando esses processos do cliente, né? Eu queria que você falasse acho que um pouquinho mais, que eu falei bem rapidamente, se pudesse dar um pouquinho mais de cor nessa parte do suporte, da sustentação desses processos. Eu acho que, na verdade, parte de uma série de conceitos quando a gente fala disso, né? O primeiro ponto é que a gente tenta trabalhar sempre numa arquitetura de consolidar tudo num único lugar para o cliente, né? Então, a experiência para o colaborador do cliente, a experiência para o usuário final, e ter esses dados todos. Quando a gente olhou para todas essas POCs dentro desse universo que a gente executou, a ideia era exatamente não só criar uma arquitetura para que, naquele primeiro momento, você pudesse suportar aquela solução, mas deixar algo pronto para que, no decorrer do tempo, aquilo se tornasse escalável, né? Então, todas as POCs, elas consideraram a utilização do conceito da informação do dado estar disponível, otimizado, e não só para aquela primeira, mas para as demais, né? Então, como o Rômulo acabou comentando, existem outros cases que a gente quer evoluir. Então, quando você começa a compor essa arquitetura desde o começo, o que você faz, o que você propicia para cada cliente, é justamente essa capacidade de evolução em tempos muito rápidos, né? Todas as POCs sempre foram drivadas pelo valor gerado ao cliente, mas por uma solução que possa se tornar escalável, né? Então, para tudo aquilo que possa ser feito nesse primeiro momento e projetado para o negócio como um todo, né? Porque aí você tem uma base única de dados, tudo isso automatizado com workflows e outras capacidades, mas, mais do que isso, você tem um conceito fundamental para a IA, né? Que é um dado de valor, uma fonte de dado fidedigna que você possa aplicar, utilizado com SAP, com Salesforce e outras plataformas. Acho que esse é o principal que a gente leva. Perfeito. Obrigado, Daniel. Bom, gente, a gente está aqui, já acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a presença do Rômulo aqui no nosso evento e o seu testemunho, acho que é super valioso para nós, né? O Daniel aqui, a gente escalei você nos 48 do segundo tempo, né? Mas acho que é super importante a gente ter um pouco, né, da visão de quem entregou, né, e do cliente está recebendo aqui, né, fazer a cariação aqui com os dois também. Eles ainda são amigos, ó, vocês estão vendo. Acho que o que a gente mais queria passar com esse painel para vocês, né, é que foi uma jornada tranquila, né, foi uma jornada sem grandes ruídos. A gente fala muito de transformação sem disrupção, né, então foi tudo feito em cima dos sistemas atuais que ele tinha. Você não trocou nenhum sistema, né, Rômulo? Só plugou em cima do teu ambiente, né? Você não era cliente de ServiceNow, né? Porque muita gente fala, mas ele já tinha ServiceNow, né? Não, ele não era cliente de ServiceNow. Então, teve instalação do corpo ServiceNow, setup do ServiceNow, né? Que já é um trabalho a mais do que quem não tinha, tá? E eu acho que uma coisa legal também, né, é que este caso de uso, né, já pagou a tua licença do ServiceNow do ano, né? Então, tem um retorno concreto com um caso de uso e, obviamente, com o licenciamento que ele comprou, ele vai poder fazer muitos outros casos de uso, né? Então, esse custo vai acabar se diluindo dentro desse universo de casos de uso, tá? Então, acho que aqui a gente só queria, né, materializar isso, trazer isso concreto para todo mundo. Vocês veem que não é jornada, não tem rocket science, não tem mágica, né? É só decisões simples, né, e priorizar sempre coisas que são importantes para o negócio. Bom, obrigado pela pessoal. oportunidade. Obrigado.